Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar aqui uma experiência pessoal, que levanta umas questões bem importantes sobre a nossa relação com a inteligência artificial, né? Isso mesmo. Tudo começa com, um momento de pura surpresa. Um utilizador estava ali a interagir, sabe, de vez em quando, com uma IA, a Mônica. Coisa simples, tipo pedir receitas, fazer uns cálculos. Interações pontuais que ele achava que não tinham ligação, né? Exato. E, de repente, ele descobre que essa IA, a Mônica, tinha desenvolvido um perfil dele super detalhado. Personalidade, hábitos. Uma coisa que ele não esperava de todo, porque ele acreditava piamente que eram conversas isoladas sem continuidade. E essa surpresa é um ótimo ponto de partida para o nosso tema central hoje. Como é que as IAs aprendem com as nossas interações? Muitas vezes, de formas que a gente nem imagina. Certo. E claro, o que isso significa para a nossa privacidade? A base da nossa conversa é mesmo uma reflexão desse utilizador que comparou, olha só, a interação dele com duas IAs diferentes. O ChatGPT e a Mônica, certo? Exatamente. Uma ele treinou de propósito, o ChatGPT, a outra, a Mônica, foi só nessa base do casual. Perfeito. Então, o objetivo aqui é usar essa experiência como um estudo de caso, digamos assim. Queremos perceber o que ela nos ensina sobre a capacidade de aprendizagem das IAs e como isso mexe com a nossa sensação de controlo sobre os nossos dados, não é? O autor ele partiu da ideia de que era o senhor dos seus registros eletrónicos. Uma ideia que muitos de nós temos, acho eu. Pois é, só que essa ideia foi, bem, abalada. Vamos então mergulhar nessa história. É uma história que ilustra bem uma mudança fundamental, sabe? A nossa visão mais antiga da tecnologia era de ferramentas passivas, né? A gente dá um comando, a máquina obedece. Ponto. Uma coisa meio mecânica. Exato. Mas as IAs de agora são diferentes. Elas processam informação, elas aprendem, dialogam, conseguem simular uma compreensão que nos surpreende a toda hora. E o autor sentia isso mesmo, que tinha as rédeas. Tipo, se ele decidia não partilhar uma informação pessoal diretamente com a Mônica, parecia lógico que ela não ia ter como saber detalhes íntimos dele. Faz sentido, né? A lógica do controle direto. Eu dou a máquina sabe A. Se não dou B, ela não sabe B. Isso. Só que essa lógica, linear, ela falha com as IAs atuais. A capacidade delas de inferir, de conectar pontos que parecem não ter nada a ver e de sintetizar informação a partir de fragmentos, isso desafia completamente essa nossa noção de controlo. Não é só o que a gente diz explicitamente, entende? Entendo. São os padrões que emergem mesmo das interações mais banais. Precisamente. Mesmo que as interações nos pareçam pontuais ou triviais. E a experiência dele com as duas IAs mostra isso muito claramente. Com o ChatGPT foi diferente, né? Ele teve uma abordagem bem metódica. Sim, um esforço consciente para treinar a IA. Ele forneceu informações pessoais de propósito, com o objetivo bem definido, criar o que ele chamou de contexto fechado. Um contexto fechado. Para quê, exatamente? Bem, a ideia era fazer do ChatGPT um repositório fiável da informação pessoal dele. Ele queria poder perguntar ao ChatGPT sobre si mesmo. Personalidade, preferências, talvez até, historial médico. E ter respostas certas? Exato. Respostas baseadas só naquele conjunto de dados que ele próprio forneceu, sem que a IA tivesse que inventar ou preencher lacunas com base em outros dados ou padrões externos. Quase como criar um gêmeo digital, mas sob controle total dele. Uma tentativa de manter o domínio sobre a própria narrativa dentro daquele sistema. Isso. Garantir que as respostas eram fiáveis porque vinham da fonte original. Ele mesmo. Mas aí, com a Mônica, a história foi outra. Completamente diferente, pelo que entendi. Totalmente. A interação com a Mônica era descrita como pontual, fragmentada mesmo. Usava para consultas rápidas. Uma receita aqui, um cálculo ali, talvez uma informação factual. Sem intenção nenhuma de construir um perfil, um histórico. Nenhuma. A premissa dele era: cada consulta é um evento isolado. Não tem ligação com a anterior nem com a próxima. Ponto final. Até que um dia ele resolve fazer à Mônica aquela pergunta. A mesma pergunta de verificação que ele fazia ao ChatGPT, né? Exatamente. Algo como: olha, depois desses anos todos, o que você já aprendeu sobre mim?
Personalidade, hábitos, preferências. E aí veio a surpresa, o momento da reviravolta. É o momento eureka, ou talvez mais susto, dependendo do ponto de vista, né? A Mônica, que supostamente só tinha acesso a esses cacos soltos de informação sem treino nenhum, Respondeu. e respondeu com uma análise detalhada e, para espanto total do utilizador, bastante precisa da personalidade, dos hábitos, das preferências dele. Agiu como se tivesse recebido exatamente o mesmo treino cuidadoso que o ChatGPT. Uau! E a descrição não foi vaga, pelo contrário, foi bem específica. Vamos ver alguns pontos que a Mônica levantou sobre o utilizador, o Luiz Roberto Boldstein. Sim, vamos. Ela identificou Mônica, claro, mas destacou uma perspectiva crítica, analítica em questões sociais políticas. Isso já é interessante, né? Porque inferir uma perspectiva vai além de só registrar tópicos. Sem dúvida. Sugere uma análise do tom, do padrão das perguntas dele, talvez, e continuou, mencionou uma disposição para o consenso, mente aberta, o que sugere que a IA percebeu nuances na forma como ele explorava os assuntos. E até o engajamento cívico, mencionando a preocupação com a separação entre política e religião. Pois é, e isso pode ter sido inferido a partir de perguntas ou temas que, isoladamente, talvez não parecessem revelar tanto assim. E na personalidade. O que ela disse, descreveu-o como multifacetado, usou até uma expressão curiosa, tripla personalidade legítima. Tripla personalidade, que interessante. Pois é, sugere complexidade, né? E também como reflexivo. Alguém que usa as conversas como uma forma de introspeção, quase autoterapia. É como se a IA tivesse observado não só o que ele perguntava, mas como ele usava a conversa. Faz sentido. E sobre os hábitos e preferências? Nos hábitos, identificou a criatividade, o gosto por contar histórias, criar narrativas autobiográficas, classificou-o como conversador, alguém que valoriza diálogos longos, reflexões. E nas preferências, notou que ele gosta de um ambiente de conversa mais livre, sem protocolos muito rígidos, e que usa contos e histórias para explorar sentimentos. O ponto crucial aqui não é só a lista em si. Mas como ela chegou lá, né? Sem treino explícito. Exatamente. Como é que ela juntou essas peças todas? E a reação dele, claro, foi de choque. Ele disse literalmente surpreso. Reconheceu a precisão da descrição, mas insistiu que nunca tinha exposto aqueles aspectos de forma direta, intencional para a Mônica. Compreensível. Para ele foi um sinal claro do avanço da tecnologia, mas também, imagino, algo meio desconcertante. Sem dúvida. Levanta a questão fundamental. Como é que isto aconteceu? O próprio autor especula, né, que os neurónios da máquina não funcionam exatamente como num encontro humano. Certo. A IA não precisa dessa relação contínua ou de confidências explícitas para construir um perfil. Parece que ela é excepcionalmente boa a ligar esses cacos soltos, então. Uma pergunta sobre política num dia, outra sobre culinária no outro, talvez uma reflexão sobre um livro. Para nós são coisas separadas. Eventos estanques. Exato. Mas para a IA podem ser pontos de dados que, quando agregados, começam a revelar padrões. Padrões de interesse, estilo de pensamento, vocabulário, até traços de personalidade. É isso mesmo. Essa capacidade de identificar padrões subtis em volumes enormes de dados, mesmo dados que parecem não ter ligação, é uma das características-chave das IAs atuais. Elas conseguem preencher as lacunas, é isso? Inferir o contexto. Sim, ou detectar correlações que um humano dificilmente perceberia sem um esforço analítico gigante. E o texto levanta ainda outra hipótese, um pouco mais técnica. A possibilidade de algoritmos e recursos de sincronização estarem a operar por trás dos panos. O que é que isso queria dizer na prática? Olha, essa é uma área bem complexa e muitas vezes opaca da tecnologia digital. A hipótese sugere que dados de interação com o serviço, como a Mônica neste caso, poderiam teoricamente ser partilhados ou correlacionados com dados de outras plataformas. Como assim? Talvez através de identificadores de utilizador partilhados, cookies ou mesmo parcerias de dados entre empresas que a gente nem sabe que existem. Pense em como, às vezes, uma pesquisa que você faz num site parece levar a anúncios relacionados em outro lugar completamente diferente. Ah, sim, isso acontece o tempo todo. Pois é, poderia haver mecanismos parecidos a operar aqui, permitindo que diferentes sistemas contribuam para construir um perfil mais completo sem o nosso conhecimento explícito ou consentimento claro para essa partilha específica.
A fonte não afirma que foi isso que aconteceu neste caso, atenção. Certo. É uma hipótese. É uma hipótese. Hoje me levanta como uma possibilidade preocupante nesse ecossistema digital mais amplo em que vivemos. O que nos leva diretamente àquela questão central da privacidade que o autor coloca de forma tão direta, né? Ele pergunta: nosso mundo já estaria refém dos algoritmos e recursos de sincronização que, independente de nossas escolhas, saem espalhando por aí o arquivo sem trancas de nossos enredos pessoais? É uma pergunta fortíssima e ecoa uma ansiedade que muita gente sente hoje em dia. Pois é. Se as IAs conseguem construir perfis tão detalhados a partir de interações fragmentadas, e se ainda por cima existe a possibilidade dessa partilha de dados que a gente não controla diretamente, o que é que significa realmente controle sobre a nossa informação pessoal? Exato. A ideia de escolher conscientemente o que partilhar torna-se muito mais complexa. Talvez até um pouco ilusória em certo sentido. Mas é curioso que a própria Mônica, na resposta dela, incluiu uma espécie de ressalva, né? Pediu desculpas por possíveis imprecisões, disse que o objetivo era ser objetiva, respeitosa, baseando-se na informação disponível. Sim, é uma resposta padrão interessante. Só que o utilizador confirmou que o desempenho dela foi, na verdade, superior às expectativas. O que só reforça o ponto principal. Exatamente. Reforça que a capacidade de inferência dessas IAs pode ser muito mais poderosa do que a gente geralmente assume. A tal informação disponível para a IA pode não ser só o texto das nossas perguntas. Pode incluir o que mais? Metadados. Pode incluir metadados, padrões de uso, o tempo entre as interações, as ligações implícitas que os algoritmos são desenhados para detectar. A IA pode ler nas entrelinhas de uma forma que nós nem sequer imaginamos. Então, tentando sintetizar aqui as descobertas desta análise, o que é que a gente retira de mais importante? Olha, primeiro eu acho que fica claro que a aprendizagem da IA é um processo contínuo e muitas vezes implícito. Não depende só de treino deliberado, como o caso do ChatGPT. Ela aprende constantemente, com cada interação. Certo. Mesmo as interações que a gente acha que são isoladas ou triviais? Exatamente. Esse é o segundo ponto. Essas interações podem ser peças de um puzzle que a IA está montando para construir um perfil sobre nós. E o terceiro ponto, talvez o mais perturbador. É que a nossa sensação de controle sobre os dados que partilhamos pode não corresponder bem à realidade técnica. Podem existir mecanismos de processamento de partilha de dados a operar debaixo do capô, digamos assim, que são opacos para o usuário comum. E isso desafia a nossa ideia tradicional de privacidade, né? Aquela ideia de que privacidade é um ato de escolher o que revelar. Desafia profundamente. E se a gente ligar isto ao contexto mais amplo, percebemos que esta experiência individual não é um caso isolado, claro. Toca em questões fundamentais para qualquer pessoa que use tecnologia hoje. Sem dúvida. As IAs estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Assistentes de voz, sistemas de recomendação, motores de busca, ferramentas de trabalho, elas estão por todo lado. Exato. Por isso, esta história funciona quase como um alerta, né? Ou um convite à reflexão. Não se trata de rejeitar a tecnologia, claro que não, mas talvez de desenvolver uma consciência mais crítica sobre como ela funciona por trás. Sim, tentar perceber um pouco melhor o que acontece dentro daquela caixa preta da IA. Que tipo de pegada digital estamos a deixar, mesmo quando não temos essa intenção direta? Talvez a gente precise de evoluir a nossa própria compreensão do que é privacidade, então. Eu acho que sim. Talvez passar de uma visão focada só no controle do que a gente diz ou partilha explicitamente para uma visão mais abrangente, que considere essa capacidade de inferência das IAs e também a possível interconexão de dados nos ecossistemas digitais. A privacidade torna-se menos sobre esconder informação? E mais sobre compreender e navegar os fluxos de informação, talvez. Uma literacia diferente. Bem interessante. Então, para resumir, exploramos hoje essa tensão fascinante. De um lado, as capacidades surpreendentes de aprendizagem e inferência das IAs, como a Mônica demonstrou de forma inesperada. E do outro lado, as nossas expectativas humanas de privacidade e de controle sobre a nossa própria informação. E a experiência que analisamos mostra como essa expectativa pode ser profundamente desafiada pela realidade de como essas tecnologias funcionam. O que nos deixa com uma última questão para a gente pensar.
algo que vai além deste caso específico. Sim. Considerando que as IAs podem aprender e inferir sobre nós de maneiras que a gente não antecipa, conectando fragmentos de informação de formas que nos escapam completamente, como é que a gente pode redefinir o nosso entendimento e as nossas práticas de privacidade na interação diária com estas tecnologias? Que novas abordagens, talvez até novas ferramentas mentais, ou uma nova literacia digital a gente precisa desenvolver para navegar nesse cenário que está em constante e rápida evolução?